E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é Diego da Top de Linha Reviews, e esse aqui é o primeiro vídeo de Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal. Eu colecionava Cloth Myth, alguns anos atrás, mas eu acabei vendendo o que tinha porque de certa forma eu estava decepcionado com a linha, e você já deve imaginar o motivo, né? Mas eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas agora vamos falar aqui do Seiya, e essa aqui é a versão EX, né? E a caixa descreve como Final Bronze Cloth, que seria o nome oficial dessa armadura, mas a gente conhece como V3 de Pégaso, que ele usa ali na saga de Hades. E a Bandai já tinha lançado uma V3, mas essa aqui é a primeira armadura bronze V3 na versão EX. Então acredito que as outras 4 venham por aí no futuro próximo. Mas, enquanto elas não chegam, o Seiya é o que temos para hoje, então bora tirar ele do stand e começar a montagem. Bom, tá aí o Object montado, não tive dificuldade alguma, e a montagem foi super tranquila e rápida, né? E é um Object simples, mas para alguém como eu, que ficou aí anos sem pegar um Cloth Myth nas mãos, eu tô igual criança. E eu sei que é simples sim, né? Que tem Objects muito mais bonitos por aí, mas eu gostei de verdade. Só que infelizmente eu só posso ter um, e por esse motivo a armadura vai no Seiya e não no Object. Então bora montar o Seiya.
Bom, se é montado e foi mais fácil do que o Object, eu coloquei ali a tiara para vocês verem como é que fica, mas quando ele for para a estante, ele vai ficar sem. E falando nisso, eu recomendo não ficar trocando muito, porque essas tiaras elas costumam perder tinta porque fica pegando ali no cabelo. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo aqui e eu já tinha esquecido como é que era ter um Cloth Myth e o quão bonito eles ficam depois de montados, né? E eu já vi muita gente dizendo por aí que esse é o rosto mais bem feito do Seiya já produzido pela Bandai. E eu concordo totalmente, né? O acabamento tá impecável, não tem o que tirar. E quanto à armadura, ela também tá sensacional, mas eu tive a impressão de que a Bandai tentou vender uma coisa diferente nas fotos promocionais, né? Porque a iluminação Photoshop fazia com que ela parecesse mais branca, mas depois ali nas exposições a gente começa a ver ela um pouco mais prateada. E isso me faz lembrar o Ryoga V2, né? Porque nas fotos ele tinha um tom mais azulado, mas em mãos ele era mais pro prateado. Então eu gostaria que, aqui no caso do Seiya, ele fosse um pouco mais fiel às fotos promocionais, né? Você vê que não é a mesma coisa, né? Um é meio branco e o outro é mais pro prateado também. Mas isso aqui tá longe de ser ruim. E eu só tenho duas observações a fazer. A primeira é com relação à mãozinha, que eu só notei quando comecei a montar. Ele não vem com a mão padrão. A única mão que vem com ele já é essa mão com essa luva aqui, né? Com a armadura dela. O que é estranho, né? A Bandai economizando na luva que ele já tem em todas as figuras, né? É só mandar junto na caixa. Assim, pra mim não faz muita diferença, porque eu não uso, nunca usei essa mão, mas pra você talvez faça. E a segunda observação é que essa armadura aqui da perna, ela é dividida aqui na canela, né? Só para você conseguir montar no Object. Por um lado é legal, né? Que para quem monta objeto é bom, né? Porque você tem esse opcional. Mas por outro eu acho meio inútil para quem não monta, né? Eu, por exemplo, eu não costumo montar muito Object, então eu não curti muito essa ideia. Eu acho que numa ocasião dessa, uma boa opção seria você dar duas peças, né? E não você sacrificar uma peça em prol de uma peça secundária que seria o Object. Tudo bem, sacrificar pode ser uma palavra muito forte, porque você não está destruindo a figura, né? Mas você adiciona uma camada de dificuldade na montagem e futuramente pode ter uma diferença aqui na coloração. Então eu não curti muito, até porque isso não te dá mais flexibilidade na figura, né? Você não tem mais articulação por conta disso. Então eu achei isso um pouco inútil. Enfim, ainda assim, para mim o visual tá incrível, né? A montagem foi super fácil. Então no quesito design, é nota 9,5 para esse Seiya. Eu vou tirar assim esse 0,5 porque eu realmente acho que isso aqui foi muito desnecessário. Bom, então chegou a hora de ver o quanto a armadura limita as articulações do Seiya. Então vamos lá, começando pela cabeça, ele tem um movimento giratório perfeito, ele consegue olhar para qualquer lado sem problema nenhum. No entanto, esse movimento lateral, né, diagonal, ele praticamente não tem. E o vertical, né, que seria para cima e para baixo ele só vai um pouco. E para cima ele não consegue muito, então ele tem uma certa limitação aqui na cabeça. Aqui na ombreira você tem um ponto de articulação e o ombro dele vai para frente e para trás. O movimento lateral ele sobe um pouco mais de 90 graus, mas se você quiser ir além disso é só você girar o ombro aqui junto. Só que a ombreira ela vai ficar no caminho, se não tivesse ela ele conseguiria colocar paralelo ao rosto. Mas eu não vejo muito problema nisso aqui porque não tem muito o que você fazer. Aqui no braço ele tem movimento giratório no bíceps e aqui no antebraço ele tem uma articulação dupla, então ele consegue ir bastante. E por fim aqui no punho você consegue girar ele e ir para cima e para baixo sem grandes problemas. Com relação aqui no tronco ele tem esse movimento giratório aqui na linha da cintura, eu acho que vai até bem, mas o movimento do peitoral é um pouco limitado, né? Ele vai um pouco para baixo e para trás ele não vai quase nada. E aqui nas articulações da perna você quase não perdeu nada, você consegue subir ainda uns 90 graus. Para chegar para o lado você tem que levantar essa peçazinha aqui da armadura e você consegue virar sem nenhum problema. Aqui na ponta do joelho você tem uma articulação dupla, impressionante essa peça não ter caído, né? Porque geralmente eu sei que nas figuras dessa linha essa peça aqui costuma cair com bastante facilidade. E aqui na ponta dos pés você tem esse movimento para cima e para baixo. E para fazer poses dinâmicas você consegue levantar e descer aqui a ponta dos pés, quer dizer, dos dedos. E aqui você tem esse movimento lateral do tornozelo. Então eu acho que com relação às articulações ele cumpre muito bem o papel, né? Não tem muito o que reclamar, a não ser a questão da articulação da cabeça que eu achei bem limitada e eu não vi muita necessidade para ela ser tão limitada assim. Então, por esse motivo, quesito articulações é 9,5. Bom, esse Seiya vem recheado de acessórios, mas eu não conto Object e armadura como acessório extra. Para mim faz parte do visual da figura. Já a asa, ela não aparece tantas vezes no anime. Ele usa ali, né, para atravessar o espaço superdimensional e pronto.
E falando em asa, ela tem 2 pontos de articulação, né? Então ela tem esse movimento lateral e o movimento vertical também. Além disso, ele vem com 2 opções de cabelo, uma para você usar com a tiara e outra para você usar sem. E 5 opções de rosto, né? Um rosto sorrindo, um sério, um com raiva e os dentes cerrados, um gritando e o último surpreso, olhando de lado. Ele tem 5 pares de mãos, né, e 3 delas são muito parecidas, que seriam essas mãos meio abertas, sendo que uma delas tem os 2 dedos do meio juntos, que seria ali para fazer uma pose de ataque. E tem um par de mãos fechadas e um par de mãos para segurar a estatuazinha de Athena, que por sinal ela é maleável, né, ela tem material meio que de borracha, e o Seiya tem a missão de levar essa estátua a Saori, né, que seria a armadura de Atenas que o Thanatos tenta destruir. É a forma camuflada da armadura de Atenas, né? Eu achei uma sacada boa, mas vai ficar na caixa. Então, pra mim, com relação a acessórios, ele vem bem completo, né? Faltou ali talvez um rosto dele com os olhos fechados, mas eu não vou tirar ponto disso porque ele vem com 5 rostos, né? É mais do que o suficiente. Então, acho que a Bandai fez um trabalho bem feito, entregou o que tinha que entregar e por esse motivo é nota 10. Bom, chegamos aqui na parte final e a nota desse Seiya é 9.6. Esse Seiya de Pegasus está muito bonito e eu não me arrependo nem um pouco de ter pego essa figura. E como eu havia dito no início do vídeo, eu tinha me desfeito da minha coleção de Cloth Myth por conta de uma decepção. Como vocês devem imaginar, começando pelo preço das figuras nessa linha, né? Hoje é muito difícil de completar um set de qualquer saga que seja. Mas o principal motivo é que eu sempre tive muito cuidado com essas figuras, deixava protegido numa vitrine, quase não ficava pegando para trocar de posição, e mesmo assim, alguns perderam coloração, principalmente Cavaleiros de Ouro, né, ali na área do abdômen, porque aquelas peças não são de metal, então eles perdem tinta muito mais rápido. E alguns ficaram com a perna meio mole, né, porque a armadura é die-cast e com o tempo a articulação vai perdendo a rigidez. Então, pelo preço que eu estava pagando, eu não aceitava isso e acabei vendendo o que tinha e comecei a focar em Dragon Ball. Mas agora apareceu esse Seiya e eu resolvi pegar. E eu acho que os outros Cavaleiros de Bronze devem vir por aí, então o set desses 5 versão V3 vai ficar muito bom, vai ficar muito bonito. Eu vou fazer de tudo para conseguir fechar pelo menos esses 5 de bronze. Agora a pergunta que fica, vale a pena? Eu acho muito difícil de dar essa resposta porque antigamente o preço era bem mais baixo, né? Você conseguia pegar uma figura por 250, 300, e aí quando chegou a linha Soul of Gold eles subiram para uns 450, 500, ainda era viável, embora o pessoal reclamasse, mas hoje em dia está totalmente fora de controle, né? Hoje em dia você, para pegar uma figura dessa, vai pagar o quê? 800, 900 reais no Brasil? Acho que é mais ou menos por aí. E se você for pegar depois da pré-venda, aí, meu amigo, é 1.500, 1.600. Tem figura aí que já passou de 2.000. Então, colecionar Cloth Myth hoje em dia é muito complicado. Ou você pega na pré-venda, ou você não pega. Ou você paga em não sei quantas vezes para você conseguir ter aquilo que você quer. Mas você tem que ter em mente também que se você quiser pegar e você tiver que se apertar para isso, você vai deixar de pegar 2 ou 3 outras figuras de alguma outra linha. Então, é difícil você balancear isso e saber o que vale mais a pena. Eu acho que é uma figura muito bonita, se você tiver condições de pegar, vale a pena. Agora, até onde vale a pena pagar o que a Bandai está pedindo nessas figuras, que é a pergunta que fica e eu não tenho como te responder. Mas e aí, de todas as versões das armaduras do Seiya, qual que você gosta mais? A V1, a V2, a V3, a de ouro, a Kamui? Conta aí nos comentários e como sempre, não se esqueça de deixar o seu like e seguir o canal. Então o review vai ficando por aqui, continue colecionando e até a próxima.